Desoneração da folha de pagamento, reoneração da folha de pagamento. Você sabe qual o impacto tributário desses dois formatos do cálculo da contribuição previdenciária para as empresas? Fique comigo que nesse vídeo falaremos dos principais pontos desse tema. A desoneração da folha de pagamento é a possibilidade de substituição da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, aqueles 20% sobre a folha de pagamento de empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta, a CPRB, que foi constituída pela Lei 12.546 de 2011. Podem contribuir pelo sistema da desoneração da folha de pagamento as empresas, dentre outros, dos seguintes setores: tecnologia da informação e comunicação, teleatendimento, os call centers, transportes, construção civil, indústrias, conforme Código da Nomenclatura Comum do Mercosul, NCM, e jornalismo. As alíquotas variam de 1% a 4,5%, conforme a atividade econômica desenvolvida prevista nas normas da desoneração. A opção pela tributação substitutiva será manifestada mediante o pagamento da CPRB relativa a janeiro de cada ano ou a primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada, e será irretratável para todo o ano calendário. Assim, feita a opção no mês de janeiro, durante todo o ano, o cálculo da contribuição previdenciária patronal será efetuado sobre o valor da receita bruta, somente podendo haver alteração no início do ano seguinte. A contribuição previdenciária sobre a receita bruta, antes prevista para se encerrar em 2023, foi prorrogada para até 31 de 12 de 2027, por meio da Lei 14.784, de 27 de dezembro de 2023. Pessoal, o projeto de lei que visava a prorrogação da desoneração havia sido vetado integralmente pelo presidente. Porém, o Congresso Nacional derrubou o veto e, portanto, a lei foi publicada no dia 27 do 12. Acontece que no dia seguinte, dia 28 do 12, foi publicada a medida provisória 1202 de 2023, que revogou a Lei 14.784, alterou as regras da desoneração, passando a ser popularmente chamada como reoneração, visto que ela volta à base de cálculo da contribuição previdenciária para a folha de pagamento e não mais a receita bruta. Acredito que o governo, achando que pesou demais a mão, instituiu um escalonamento da cobrança da contribuição patronal sobre a folha de pagamento, mas esse foi um refresco meia-boca, porque o escalonamento deverá observar os seguintes critérios. As alíquotas escalonadas deverão incidir sobre a base de salários de até um salário mínimo, ou seja, 1.412, mantendo-se a tributação normal dos 20% sobre o que exceder esse valor. Para a utilização das alíquotas reduzidas, será considerado a maior receita oferida no ano anterior, considerando os quinais dos anexos. No anexo 1, temos as atividades como transportes, comunicação, desenvolvimento e tecnologia da informação. As alíquotas incidentes sobre a base de um salário mínimo será de 10% para 2024, 12,5% para 2025, 15% para 2026 e 17,5% para 2027. Quanto que no anexo 2, as atividades como fabricação de calçados e outros artigos, construção, edição de livros e jornais será de 15% para 2024, 16,25% para 2025, 16,5% para 2026, 18,75% para 2027. Pessoal, simulando o cálculo da contribuição patronal previdenciária pelos três formatos que vimos, ou seja, pela CPRB, pelo regime normal dos 20% e pela reoneração, que é o cálculo com o escalonamento, temos a seguinte simulação. Uma empresa de serviços em tecnologia da informação possui as seguintes informações relativas ao segundo trimestre de 2024. Faturamento de 35 mil mensal, totalizando 105 mil no trimestre, com 2 funcionários, a Maria e o João. A empresa teve como base de salários mensais o valor total de 12 mil. Pelo cálculo da CPRB, essa empresa pagaria a título de contribuição patronal o valor de 4.725, resultante da aplicação
da alíquota de 4,5% sobre a base. Pelo cálculo normal da folha aplicando o percentual de 20%, temos o valor de R$ 7.200 no trimestre. Já pelo cálculo da reoneração, onde teremos duas bases de cálculo, sendo a primeira relativa à base de um salário mínimo, nesse exemplo multiplicamos a quantidade de funcionários, ou seja, 2, pelo valor de 1.412, que refere-se ao salário mínimo para 2024, resultando num valor de base, nessa primeira faixa, de 2.824, aplicando-se sobre essa base a alíquota para 2024 prevista na MP de 10%. E para o valor residual de folha, foi aplicada a alíquota padrão de 20%, totalizando o valor devido de contribuição patronal pela reoneração de R$ 6.352,80, ou seja, o valor menor do que o calculado pelo formato padrão dos 20%, mas ainda bem superior ao valor que seria calculado pela CPRB, que nessa simulação seria o cálculo que traria maior economia tributária para a empresa. Outro ponto importante sobre a reoneração é a estabilidade funcional. Os beneficiários desse formato devem se obrigar a manter ou aumentar o número de funcionários que tinha no primeiro dia do ano. Exemplo, a empresa que possuía 10 funcionários no primeiro dia do ano deve ter 10 ou mais ao final deste. Destaca-se que, se convertida em lei, essas novas regras entram em vigor a partir de 1º de abril de 2024. Caso a medida provisória perder a eficácia, se não for convertida em lei no prazo de 60 dias prorrogável pelo mesmo período, volta a ter aplicação a Lei 14.784, com as diretrizes da desoneração. E quais são as perspectivas? A MP 1202 de 2023 pode vir a ser questionada judicialmente, visto que podem ser levantadas dúvidas quanto ao aspecto da relevância e urgência, conforme pressupõe o artigo 62 da Constituição Federal. Com a retomada dos trabalhos legislativos nessa última segunda-feira, dia 5/2, o tema é prioritário e há uma forte corrente de parlamentares pedindo a devolução da MP. Existe uma notícia de um acordo selado entre líderes da base aliada no Senado com o ministro da Fazenda para retirar o trecho que prevê a reoneração. Vamos acompanhar atento a esses desfechos. Gostou desse conteúdo? Já curta esse vídeo e se inscreva no meu canal. E não se esqueça de me acompanhar também pelo Instagram. Espero vocês por lá.